Olá! O tiro de guerra é um bom exemplo de como conciliar o serviço militar obrigatório com o serviço comunitário ou atividades comunitárias. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos no Cidadania em Pauta de hoje o Sargento Carlos Augusto Cabral Centeno, chefe da instrução do TG de Araçatuba. Eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Tudo bem, Fátima. O prazer é todo nosso. Bom, como surgiram os tiros de guerra no Brasil? Bem, os tiros de guerra é uma experiência brasileira que surgiu em 7 de setembro de 1902 pelo coronel Antônio Carlos Lopes. Ele, na realidade, ele fundou uma sociedade de tiro ao alvo, mas com finalidades militares. E o nosso patrono do serviço militar, que foi Olavo Bilac, ele difundiu essa ideia para todo o Brasil. E foi aonde essa ideia deu certo. E essa sociedade ela foi fundada em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Quer dizer que em nenhum país do mundo existe o tiro de guerra? Não, nenhum país. Mas é uma atividade, é uma ideia que deu certo, né? Muito certo. Essa ideia dos tiros de guerra, ela consegue conciliar o jovem com a sua cidade. Aquele jovem que quer prestar o serviço militar, então ele não precisa se afastar da sua cidade, das suas parentes, para prestar o serviço militar. Ele pode prestar no seu próprio município. Bom, o senhor mesmo prestou serviço militar. Como começou a sua carreira? Bom, minha carreira militar começou em fevereiro de 1988, no 6º Grupo de Artilharia de Campanha, na cidade de Rio Grande. Que eu sou natal de Rio Grande, a cidade onde foi criado o primeiro tiro de guerra. Que coincidência. E aí, como que foi essa paixão pelo... Na realidade, a paixão, eu vou ser sincero, eu era uma pessoa que tinha um trabalho bem bom, né? Eu ganhava bem e não queria prestar o serviço militar inicial. Mas com a entrevista que eu passei, como os jovens de hoje passam, eu passei pelo capitão Galdino, não me esqueço até hoje, ele falou para mim, você tem toda a vocação para ser militar. E eu acreditei, prestei serviço militar inicial, gostei e estou no Exército há 22 anos. Bom, como o senhor, muitos jovens também têm esse medo do serviço militar e chegam lá não querendo. O que acontece com esses jovens? Não, o jovem ele tem que prestar o serviço militar inicial, ele tem que fazer o alistamento dele, né? E se for convocado, realizar da melhor maneira possível, para evitar problemas como perda de pontos, que pode prejudicar ele futuramente, até mesmo aquela jovem que, onde ele sofreu uma punição no tiro de guerra, perdeu um ponto, quando ele prestar um concurso público tipo PM, a PM pede a ficha dele para ver o histórico dele militar. E se ele tiver alguma falta ali, aquilo já começa a pesar um pouco para ele. O senhor está aqui em Araçatuba desde quando? Estou em Araçatuba desde 6 de junho de 2006. Bom, aqui, qual é o universo de jovens que são convocados para o tiro? Bom, durante todo o ano, o tiro de guerra, o alistamento militar em Araçatuba recebe em torno de 850 jovens para o alistamento militar. Bom, desse universo, né, quantos realmente... Desse universo, nós recebemos no início do ano seguinte, que é o ano do serviço militar, nós recebemos em torno de 200, 250 jovens para selecionar de 60 a 100 jovens. Bom, e como que é essa seleção? Nossa seleção começa já em julho, no ano anterior, através de uma entrevista onde nós conversamos com o jovem em particular para saber as pretensões dele, a vida dele, como é o cotidiano dele e as necessidades dele. E com isso a gente vai conciliando as nossas necessidades. Qual é o perfil do jovem ideal para o tiro de guerra? Ideal que ele tenha o ensino médio, né? Se tiver um ensino fundamental, tudo bem, se for um excelente jovem, ele pode vir a servir. Mas o ideal seria um jovem com ensino médio. Bom, há pessoas que são escolhidas para servir e também não querem. Como que acontece com isso? Tem um certo receio, elas dão trabalho depois? É o medo do desconhecido, né? Eles não querem servir porque eles não sabem o que acontece lá dentro. As histórias que mais deixam o jovem com medo é daqueles ex-atiradores que saíram. Então eles começam a contar histórias, não, porque o sargento fez eu rastejar, o sargento me botou na água na noite. Mas isso aí são instruções, não é que o sargento é mau. O sargento estava dando uma instrução militar para eles, um exercício de rusticidade. À noite, numa guerra, se eu tiver que entrar num charco, eu vou ter que entrar. Então o jovem fica com medo de passar por aqueles trabalhos. Mas depois que ele vê, começa a prestar o serviço militar inicial
e começa a conhecer o cotidiano da vida militar, ele vê que é tudo fácil, tudo tranquilo e começa a gostar. Quer dizer, vai seguindo uma linha e as Vai. coisas vão acontecendo. Uma progressão, progressivamente, ele começa a ir se adaptando à vida militar, a acordar cedo, que é a pior guerra do jovem, é acordar 5h30, 5 horas da manhã, para ir para o tiro de guerra. Esse é o primeiro obstáculo que ele já vê. Mas depois, com o tempo, 1 mês, 2 meses, ele vai acostumando, aí ele vai tranquilo. Como que é a rotina dos trabalhos no tiro? Bom, a nossa rotina começa às 5h30 da manhã, os jovens chegam, trocam de roupa, colocam a farda, nós realizamos a tiragem de faltas, né, para ver se nenhum jovem está faltando ou está atrasado. A partir daí, nós começamos as instruções militares ou formaturas, treinamento para formaturas. Bom, por exemplo, os jovens podem faltar, né, assim, eles têm punição quando falta, chega atrasado? Sim, porque a instrução, ela é contada como um ato de serviço. Então, se eu faltar o dia de hoje no emprego, eu vou ser punido com um desconto daquele dia de trabalho. No tiro de guerra, ele perde pontos. Ele não vai ser, ele vai ser punido, mas com perda de pontos, né? As pessoas que faltam muito têm que servir novamente? Como que acontece? O jovem, ele atingindo 75 pontos perdidos durante o ano ou num período curto, ele será desligado e será rematriculado no ano seguinte. Como até uma punição. Isso, como até uma punição. Tem jovens que chegam em setembro, outubro, estão sendo desligados e vão ter que voltar em fevereiro de novo. Isso acontece bastante? Acontece. É. E aí, no próximo ano, se ele repetir, seguir na mesma falta, ele vai ser alistado numa OMA, numa organização militar administrativa, que é o caso de Lins. Isso já aconteceu aqui em Araçatuba? Já, o ano passado nós tivemos dois soldados que prestaram serviço militar em Lins, que eram para ter terminado o serviço militar em 2006. Mesmo após toda essa seleção, escolhidos melhores, Tudo acontece isso? Acontece. Bom, e qual que é a relação do tiro de guerra com o Exército? Bom, o tiro de guerra, na realidade, é o Exército Brasileiro na cidade de Araçatuba. Nós somos o representante legal do Exército Brasileiro aqui em Araçatuba. A nossa organização militar é o tiro de guerra. O trabalho é que é diferente, mas é uma organização militar igual a qualquer outra do Exército Brasileiro. Bom, e a prefeitura? Qual a relação do tiro de guerra com a prefeitura? Bom, primeiramente, o relacionamento funcional do tiro de guerra com a prefeitura está sendo excelente, né? E agora falando em existência, para que o município tenha um tiro de guerra na cidade, a prefeitura deve externar o seu desejo de criar um tiro de guerra no município e enviar um ofício ao Comando Militar aqui de São Paulo, o Comando Militar do Sudeste, na capital. O quartel-general, comando, recebendo esse ofício, ele vai criar uma comissão da seção de tiro de guerra para ir até aquele município, verificar as condições, se o município é tributário, se tem a quantidade de jovens alistáveis, né? Havendo, se for uma quantidade pouca, abaixo de 500 jovens, será um tiro de guerra com uma turma. E se for acima de 500 jovens, será um tiro de guerra com 2 turmas. Quer dizer que a iniciativa parte da prefeitura? Tem que partir da prefeitura. Bom, aí a questão administrativa do trabalho também é de responsabilidade da prefeitura? Sim, a questão da parte administrativa, a parte da sede do tiro de guerra, material para os atiradores, tipo café da manhã, almoço, janta para aqueles atiradores que estão de serviço, né? Alojamento para eles poderem dormir, funcionários para fazer funcionar aquele tiro de guerra, secretário, um zelador, tudo parte e responsabilidade da prefeitura, bem também como a assistência médica hospitalar dos atiradores e dos instrutores do tiro de guerra, os sargentos. Aí a parte do Exército cabe a instrução militar, o armamento, a munição e o fardamento, bem como os 2 ou um sargento, um instrutor, para realizar a chefia daquele tiro de guerra. Qual a permanência de um jovem diariamente no tiro? Diariamente serão 2 horas, um período compreendido das 6 horas da manhã às 8 horas, né, com a instrução nesses 2 horários, nesse horário, e a partir daí, terminou a instrução, aqueles jovens que têm que permanecer para tirar o serviço, realizar a segurança do tiro de guerra, eles permanecem 24 horas. Eles vão embora no outro dia, 8 horas da manhã. Ou, quando tem campanha, o jovem participa até 12 horas. Isso é comum 12 horas, nas digo no dia. campanhas.
A adesão às campanhas que o Tiro faz, eles têm essa de querer ou não, poder ou não participar ou não? É obrigatório? Não, a campanha a gente faz um caráter obrigatório porque é um ato de serviço. Então, se ele faltar, é como se ele estivesse faltando a uma instrução, né? Mas a gente sempre incute na cabeça deles que aquilo ali é um ato de cidadania, de civismo. Nós temos que realizar essa campanha para ajudar um próximo. Existe uma pessoa lá que está precisando do alimento, está precisando do agasalho, até mesmo uma doação de sangue. O ano que vem, ou daqui a um ano ou dois, pode ser um familiar dele que esteja nessa situação necessitando. Então, é esse tipo de trabalho que a gente incute nele, desse sentimento de civismo e cidadania. E esse trabalho é bem aceito por eles, com certeza. Certo. Quando é o serviço, todo serviço, quando é explicado pelo seu chefe, ele é bem executado pelo subordinado. Bom, o serviço militar continua sendo obrigatório no país. Sim, continua sendo obrigatório porque está previsto na Constituição Federal, né, no artigo 143. Mas há uma mudança grande, né, de como ele é realizado hoje. Foi realizado, por exemplo, na década de 70. Na década de 70, posso dizer porque era a época mais do militarismo, né? Então, os tiros de guerra eles eram voltados mais para instruções militares, para a segurança da cidade, para a segurança do quartel, porque existiam muitos armamentos. Nós tivemos no batalhão de infantaria de Osasco, o BIB, onde o capitão Lamarca, né, sequestrou o pessoal de serviço e roubou em torno de 100 e poucos fuzis. Então, imagina um tiro de guerra naquela época sem uma segurança. Então, a instrução era mais voltada para a segurança militar, segurança das instalações do município. Hoje, não. Ele é voltado para a instrução militar, mas o trabalho mais voltado para o município. Trabalho de cidadania, de civismo, entendeu? Campanhas que nós realizamos muito. Qual a principal preocupação de vocês que estão ali treinando esses jovens com a participação deles na sociedade? Que ele possa se destacar perante a sociedade. Naquele ano que ele está prestando serviço militar, ele tem que ser o destaque dos jovens do ano de instrução deles. Eles têm que participar de campanhas, eles têm que ajudar a população naquilo que for preciso, na montagem de uma gincana, na montagem de uma quermesse. A nossa função é ajudar o povo. O que a gente puder fazer pelo município, nós vamos fazer. Por exemplo, eles recebem também ensinamentos sobre problemas que podem afetar a vida deles, por exemplo, com relação a drogas, que o senhor falou que é uma preocupação. Isso acontece aqui em Araçatuba? Eu queria que o senhor me falasse sobre isso depois do intervalo. A gente vai dar uma paradinha, mas volta já já. Continue ligado. Aí, mano, é muito fácil de entender a diferença entre o futuro de quem usa droga e o futuro de quem não usa. Quer ver, ó? Presta atenção. Usando droga. Sem usar droga. Quer ver de novo, ó? Com droga, sem droga. 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 Aí, cara, se você quer ter futuro, não use drogas, falou? Hoje no programa Cidadania em Pauta, nós estamos conversando com o Sargento Carlos Augusto Cabral Centeno, que é chefe da instrução do TG de Araçatuba, e o assunto é o tiro de guerra. Bom, a gente estávamos falando no bloco anterior sobre se os jovens que estão servindo, eles têm alguma instrução com relação a problemas que possam afetar a vida deles, como as drogas, a violência. Existe essa preocupação dentro do TG? Existe, inclusive são planejado palestras durante o ano sobre esses assuntos. Não só drogas, como também DST, HIV, AIDS,
problemas de violência, instruções de direção defensiva no trânsito, principalmente com motos, né? Então nós temos palestras planejadas e que ao longo do ano são ministradas, para que o jovem possa se proteger das drogas, de uma doença sexualmente transmissível ou até mesmo de acidentes automobilísticos. Essa é uma idade que eles estão mesmo expostos a tudo isso, né? Sim, a maioria deles possuem motos, né? Então é uma preocupação muito grande, não do tiro de guerra de Araçatuba, mas sim do Exército Brasileiro e do Comando Militar do Sudeste. Bom, os jovens costumam pedir aconselhamento para os comandantes? É comandante que chama? É chefe da instrução. Geralmente eles vêm pedir aconselhamento, mas é em relação ao empregador, em relação ao trabalho dele, à escola, a um relacionamento com o pai, com a mãe, que está sendo um pouco difícil. Então é a época que o jovem está meio... É uma tá época querendo de se achar. mudanças, É né? uma época de mudança. Então ele está se achando nesse período. Então ele precisa de orientações. E geralmente a pessoa vê no pai e na mãe um obstáculo muito grande. Há uma então ele distância, procura né? numa pessoa que convive com ele, apesar de ser somente 2 horas, mas ele tem confiança. É um chefe, é uma autoridade, né? E por Isso. isso até essa preocupação. Bom, e os pais procuram? Sim, os pais procuram muito. É o mesmo problema do jovem, está tendo um relacionamento difícil em casa, com o pai, com a mãe. O jovem às vezes não está conseguindo um trabalho e está se trancando no quarto dele, está começando aquele início de depressão. Então os pais vêm pedir ajuda, pedir um aconselhamento, o que pode ser feito. E nós procuramos ajudar tanto os pais como o próprio atirador. Eu já participei de atividades no tiro, do Dia das Mães. Existe assim essa preocupação de unir a família também, de mostrar a importância da família para o jovem. Claro, não só a importância da família, como também a importância da sociedade. Esse ano também nós estamos programando a festa do Dia das Mães. O ano passado não consegui fazer a festa do Dia dos Pais, mas esse ano, se Deus quiser, vai dar certo, nós vamos conseguir fazer. E sempre trazendo a família para dentro do tiro de guerra. E também levando o tiro de guerra para junto da família do atirador, como também da comunidade. Bom, participar do tiro de guerra incentiva os jovens a desenvolver a buscar a carreira militar? Incentivo. Muitos, eles só estavam esperando iniciar o serviço militar inicial para tirar as dúvidas como é o funcionamento, como é a vida militar. Aí nós sempre falamos, a vida militar é diferente. Vocês aqui, até que está tranquilo o trabalho, porque a vida do militar ela é um pouco puxada, ela não é esse trabalho tranquilo que é feito na cidade aqui. É um trabalho que é gratificante, é muito trabalhoso? Mas é um trabalho gratificante. Mas é uma opção de carreira para os jovens, né? Não, é uma opção de carreira. Muitos deles, o ano passado foram 15 jovens dos 100, prestaram a prova para a ESA. Aqui de Araçatuba? Aqui de Araçatuba. É um número grande. Com 100, né? No universo de 100, Isso. 15 Sim. é bastante. Inclusive teve um jovem, não foi atirador, infelizmente, né? Infelizmente para esse jovem ele passou na ESA. Ele trabalha... Quer dizer que ele não prestou o tiro de guerra, não mas... prestou o concurso, não prestou o serviço militar inicial, prestou o concurso para a ESA e passou. O senhor falou que os jovens procuram também com relação aconselhamento com relação ao trabalho. Existe algum problema com relação a conciliar trabalho, escola e tiro de guerra? Trabalho nenhum. Os melhores atiradores que eu tive nesses 3 anos à frente do tiro de guerra eram jovens que trabalhavam, estudavam e ainda faziam um curso de cabo no tiro de guerra. Jovens que nunca faltaram a uma instrução militar e no final do ano foram promovidos à graduação de cabo e receberam o certificado de honra ao mérito. O senhor falou de um curso. Como que funciona esse curso? É o curso de formação de cabo, é um curso aqui interno mesmo? Dentro do tiro de guerra para aqueles monitores. Nós temos ali jovens que serão monitores, eles serão graduados a cabo. Então esse curso todo ano tem e nós temos que escolher os 12 melhores para realizar esse curso. Existe alguma limitação ou alguma com relação ao emprego? O jovem pode perder o emprego nessa época que está servindo o tiro? Como que é? Não, existe uma lei do serviço militar, um artigo na lei do serviço militar que ampara todo servidor federal, estadual, municipal ou empregados em comum
a prestar o serviço militar inicial. A partir do momento que ele for matriculado em um órgão de formação do Exército Brasileiro ou incluído às fileiras do Exército, ele, a partir desse momento, ele não pode mais ser demitido. Quer dizer que o empresário não pode demitir a pessoa que está Prestando servindo. serviço militar inicial, não, ele não pode. Isso não cria um certo preconceito com relação à pessoa que está chegando naquela idade em arrumar o serviço? Cria. Geralmente, o pedido maior de dispensa é referente a isso. Meu filho não pode trabalhar, sargento, eu não vou conseguir um emprego. Mas aí eu mostro para eles que o obstáculo não é o Exército que está criando. Quem está colocando esse obstáculo é o empregador, o empresário que não está proporcionando a ele desenvolver a vida profissional dele. O nosso trabalho é fazer reger o que está previsto na Constituição. Agora, o empregador, ele poderia também ajudar um pouco e dar oportunidade ao jovem. Ele não pode ficar prejulgando, achando que o jovem vai faltar ao serviço, que o jovem vai se esquivar do serviço para não trabalhar e ficar no tiro de guerra. E não é assim que funciona. Isso mesmo, porque a responsabilidade é um dos preceitos que são passados para os jovens nesse serviço. Uma das instruções que nós passamos para ele é sobre a responsabilidade. E a responsabilidade com o empregador é a maior de todas que nós passamos para ele. Porque afinal é ele que está pagando o salário do jovem. Então nós incentivamos. Nós temos jovens que trabalham e estão fazendo tiro de guerra e o empregador já ligou para mim, já veio falar comigo, sargento, eu preciso desse rapaz. Nesse dia, assim, eu não gostaria que ele ficasse de serviço, que não pegasse missões nesse dia. E dentro do possível nós vamos conciliando. O jovem está de serviço, nós liberamos o jovem para ir para o trabalho, ele realiza o trabalho dele e volta à noite para fazer a segurança do tiro de guerra. Quer dizer que existe esse canal de comunicação entre o empresário e o tiro de guerra. Existe aqueles empresários que se mostram interessados, que querem participar juntamente com o tiro de guerra da formação do jovem. O senhor falou sobre cidadania, né? Que tipos de ações efetivas o tiro de guerra faz hoje aqui em Araçatuba? Bem, aqui em Araçatuba nós realizamos campanhas do quilo, tanto juntamente com a prefeitura, mas nós mesmos realizamos ali entre os atiradores, nós realizamos gincanas, arrecadação de alimento. Existe uma entidade que está precisando de alimentos. Aí nós criamos uma gincana entre os atiradores e mandamos cada pelotão para um certo bairro. Aí aquele pelotão que arrecadar mais alimentos é o vitorioso e ele vai ter uma recompensa futuramente. Aí temos campanhas de doação de sangue, campanhas do agasalho, campanhas de combate à dengue, campanhas de prevenção em acidentes de trânsito, campanhas de ST/HIV/AIDS. Todas são campanhas que nós realizamos em particular, que eu digo o tiro de guerra com os jovens e também em conjunto com a Prefeitura Municipal. Há trabalhos também com relação a instituições da cidade? Sim, nós realizamos juntamente nesses 3 anos que eu estou à frente de guerra, nós realizamos 3 campanhas para a creche Caminho de Nazaré. Nós pintamos os muros, em 2007 nós fomos fazer a festa do Dia da Criança para as crianças lá, levamos refrigerante, bolo, bala, né? Levamos brinquedos, pula-pula, levamos piscina de bolinhas para as crianças. Nós realizamos a campanha de arrecadação de agasalhos, campanha de limpeza. Agora, semana passada, nós realizamos a limpeza da Vila Betânia, se eu não me engano. Sim. Desculpa, eu não estou lembrado o nome correto. Vila Betânia. A Vila Betânia, que a irmã Zaira nos solicitou ajuda, nós fomos lá e realizamos a limpeza da área. Esse tipo de campanha nós fizemos. Escolas que precisam da nossa ajuda, escolas municipais, que é um município que tem um convênio com o Exército Brasileiro, nós procuramos ajudar sempre naquilo que for possível. O senhor acha que esse tipo de trabalho ajuda na formação do caráter do jovem? Porque nessa idade eles não estão muito preocupados com o social ainda, né? Então é uma forma de acender aquela luzinha, olha, existem muitas coisas acontecendo. O senhor pensa assim? Sim, penso assim. E por isso que nós levamos eles. Sempre procuramos levar eles no Caminho de Nazaré, onde tem muitas crianças abandonadas, que foram tiradas dos pais por terem sido maltratados. No Vila Betânia, os velhinhos, né? Que muitas vezes não precisariam estar ali, mas o filho, o neto, pegou, não, vou deixar lá no asilo que está melhor cuidado. Né? Do meu ponto de vista, eu não penso assim. Né? É meu pai, é minha mãe,
é meu avô, eu quero que esteja do meu lado. Né? E o jovem vai vendo, vai despertando aquele sentimento nele e ele começa a Até questionar, ter né? a visão de ajudar. Porque quando ele não vê o problema, ele se abstém de resolver. Não é comigo, o problema não é meu, o problema é seu. Mas a partir do momento que ele começa a participar e ver que ele pode ajudar, que o problema também, por pouco que seja, é dele, ele sempre Há uma ele mudança, quer ajudar, né? ele muda o pensamento e procura sempre ajudar. Bom, e a questão do civismo? É difícil ensinar civismo para jovens dessa idade, 18 anos? Nessa idade é complicado. Esse é um ponto que sempre nós estamos conversando com algumas pessoas da minha idade, né? O SPB. Era previsto o SPB no currículo escolar, né? E ali nós aprendíamos a parte de civismo. Os 4 símbolos nacionais, o culto à bandeira nacional, o culto ao hino nacional, como cantar o hino nacional. Então é isso, nós despertamos, né? Nós começamos a contar a história do Brasil. Aí o jovem começa a dar valor para a terra dele, para o município, para o bairro. A gente vai pregando o civismo desde a casa dele até o estado e até o país. Então nós vamos partindo da casa dele, aonde ele tem que dar o valor e vai aumentando esse valor gradativamente com a região que ele está ocupando. O nosso tempo está acabando, eu queria que o senhor deixasse aqui, para finalizar a nossa conversa, qual conselho o senhor daria com as pessoas, por meio da sua experiência com esses jovens, qual conselho que o senhor daria para quem está nos assistindo, como lidar, que conceitos devemos passar para eles? Bom, eu gostaria de pedir, inicialmente, aos empregadores que dessem mais oportunidade àquele jovem que está começando a vida profissional a prestar o serviço militar inicial. Nós temos muitos empregadores que incentivam. Eu fui numa empresa esses dias, que eu fui comprar um material, e tem um jovem lá que está servindo tiro de guerra. A dona, uma mulher que nunca prestou serviço militar, ela veio, elogiou o trabalho que o tiro de guerra está fazendo, a transformação que aquele empregado estava passando. Veja, se um empregador observa que o empregado dele está evoluindo para melhor, está sofrendo uma transformação muito boa, imagina a mãe e o pai que estão em casa, que convivem com aquela pessoa. Então, incentivem o jovem a prestar o serviço militar inicial. Não coloquem nele obstáculos, não criem obstáculos para que eles não prestem o serviço militar inicial. E o tiro de guerra está à disposição de toda a comunidade açatubense. Sempre no que a gente puder ajudar, nós vamos estar ajudando. Um e-mail? O e-mail do tiro de guerra é tg02010@terra.com.br. Telefones para contato é o 3625-1135 ou o 3621-1125. O TG está aí para ajudar a comunidade também. Sempre. Vamos acabar com o preconceito, né? Bom, o programa Cidadania em Pauta fica por aqui. Eu espero você na próxima edição. Até lá.